minha conversa com você é a respeito das dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. O que a gente precisa pensar é que a primeira coisa, pré-requisito, entrou na escola, o ideal é avaliação oftalmológica, tem que ver se seu filho está enxergando direito, se seu filho está ouvindo direito. Então, avaliação oftalmológica e uma avaliação otorrinolaringológica. Então, a gente precisa fazer o exame da audição e o exame da visão. Ah, tá tudo bem, ele tá enxergando super bem, ele está ouvindo super bem. Mesmo assim, tá lá no segundo, no terceiro ano e não aprendeu ainda a ler e escrever direito, ou tá mais pra frente, tá adiantado, mas tem muitas dificuldades em relação a ler, a compreender o que ler, a escrever, troca as letras, escreve as letras juntas, as palavras juntas, tem dificuldade para identificar, né? Num ditado erra muito. Quando isso acontece, a gente precisa pensar sempre nos canais de entrada. Isso pode acontecer e normalmente acontece mesmo eu tendo uma visão perfeita e uma audição perfeita. Por quê? Porque o problema está em como eu processo essas informações. E esse processar das informações, que é o processamento auditivo, que já é bastante falado, e o processamento visual. O processamento visual, então, é o principal canal para a aprendizagem da leitura e da escrita. E muitas vezes a criança tem uma dificuldade relacionada a essas questões de domínio do código gráfico e o que é feito? É encaminhado para um reforço escolar, onde ela vai ver mais do que ela já está com dificuldade e vendo em sala de aula. Então, o reforço escolar, dependendo do caso, é muito importante. Quando o conteúdo não está bom, a criança precisa reforçar os conteúdos de matemática, os conteúdos de geografia, de história, mesmo os de português. Agora, dificuldades relacionadas ao processo de alfabetização, a segunda coisa que precisa ser verificada são essas questões de processamento, é procurar um profissional para ver se a criança está processando direito essas informações. Uma criança mesmo enxergando bem, mesmo ouvindo bem, se está em sala de aula e a professora está falando e ela está olhando para o sapato do amigo, ela está olhando para o dedo dela, ela se distrai com qualquer coisa, quer dizer, a distração é visual, ela para de escutar e de prestar atenção no que a professora está falando. Quantas vezes os pais não trazem essa queixa de que em casa, na hora das lições de casa, das tarefas, a criança acaba se dispersando, demorando demais para fazer, perde o foco, se distrai com qualquer coisa e muitas vezes não tem uma relação com um distúrbio de atenção ou uma hiperatividade. Às vezes a dificuldade é realmente de processamento visual e de processamento auditivo e na maioria dos casos de forma integrada. Tanto uma distração e uma dificuldade para foco com o que ela ouve, como uma dificuldade para o que ela vê. E isso eu falei em relação à atenção, mas envolvem várias habilidades. A habilidade de memorização, a habilidade de sequencializar tanto sons como estímulos visuais da maneira correta. Por exemplo, em relação à questão de memória, a criança precisa olhar na lousa, no quadro, ou olhar no próprio livro, na própria apostila, para fazer uma cópia. Na hora que ela tira o olho do que está escrito na lousa e volta para o caderno, ela já esqueceu qualquer sequência de letras e ela acaba escrevendo de qualquer forma. Então, ou da forma que ela acha que é, de uma forma inadequada. Por isso que muitas vezes a criança não só escreve errado, escreve mal espontaneamente, mas até numa atividade de cópia, copia com muitos erros ortográficos. Então, está na dúvida, seu filho tem essas características, é importante se informar sim, mas é importante procurar um especialista para fazer uma avaliação e ver como este processamento está acontecendo. Um abraço!